boa noite, senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Um pouco atrasado, estava respirando ali. Acabei de voltar de um treino de jiu-jitsu daqueles pré-feriado, aquele que é para terminar a semana com chave de ouro. E foi desse jeito. Cansado, mas estou aqui. Tudo bem com vocês? Vamos chegando aí, sejam bem-vindos. Neca Valentim, Luiz, Val Medeiros, Cris, Daniela Dias, Janete, vamos chegando aí. Doutora Viviane Vilela, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, uma ótima quinta-feira, véspera de feriado. Estela, tudo bem com vocês? Estela chegou no horário hoje, hein, Estela? Angélica, Lourdes, vamos chegando aí. Ótima noite para vocês. Reilane, Sandra. Bora lá. Hoje nós temos um bate-papo. Talvez não demore muito por conta do feriado. Deixar vocês mais livres hoje. Mas é importante a gente não deixar faltar o nosso papo de quinta-feira, né? Vão colocando aí nos comentários o que vocês querem saber hoje. Hoje eu vou deixar por conta de vocês. O que vocês querem saber hoje? O que vocês querem resolver? Qual é a dificuldade que vocês estão passando? Oi, Paula, Monique, Jeane, tudo bem? Hoje nós vamos bater um papo daqueles. E eu quero que você já diga se você quer participar, já se convida aqui. Já entra aqui ó, nos comentários, coloca eu, ou clica no mais aqui para a gente poder bater um papo. É sempre muito bom ter você participando ao vivo comigo. Qual que é o tema hoje? Como salvar o seu relacionamento, né? A gente sempre fica com essa ideia de o que fazer para salvar o relacionamento, mas a gente às vezes não toma atitude. A gente diz que quer, mas não faz nada para que isso aconteça. E é muito comum a gente estar na forma reativa, naquele jeito de reagir ao relacionamento. Às vezes não dá certo porque você está reagindo e você está armada ou armado no relacionamento. E quando você está desse jeito, as coisas não funcionam. E você precisa ser leve, você precisa, além de ser leve, precisa querer salvar o seu relacionamento. Então para pensar, será que você quer realmente salvar o seu relacionamento? Será que você está pronta ou pronto para dar um passo para salvar o seu relacionamento? Comenta aqui, ó, coloca aqui nos comentários, eu estou pronto ou pronta para salvar o meu relacionamento. Eu estou comprometido ou comprometida comigo. Será que você está? Porque muitas vezes você fala, não, eu quero salvar meu casamento, porque são anos. Só que você leva para o teu relacionamento dores antigas, compara o seu relacionamento com relacionamentos antigos, compara o seu parceiro com parceiros antigos e as coisas não andam, não caminham, né? Então, o que você precisa fazer? Ter clareza se você realmente quer ou não salvar a sua relação. Diz aí, você está pronto ou pronta para salvar o seu relacionamento? Diz aí. Vou colocar. Boa, Estela. Muito bom, muito bom. Só um instante, galera. Aí. Tô vendo a galera colocar aqui, ó. Estou comprometida com o meu relacionamento. Boa, muito bom. Primeira coisa que a gente precisa fazer para que as coisas aconteçam é tomar a decisão. Tomar a decisão de resolver. Tomar a decisão de sair do zero. Tomar a decisão de chegar no parceiro e dizer para ele, eu quero melhorar. Eu quero viver uma vida leve. Eu quero mudar o meu relacionamento. E tem muitas coisas que precisam ser feitas para que você possa mudar o relacionamento. A primeira delas é se entregar. A primeira delas é acreditar que você vai ser capaz de mudar o seu relacionamento. Porque se você não tiver vontade,
Se você não tiver desejo, ninguém mais muda a tua vida. Ninguém mais muda a tua jornada. Ninguém mais. Só você é capaz de mudar. Ah, Márcio, mas e meu parceiro? Vamos lá. Quando eu tenho um dedo apontado para ele, eu tenho 3 apontado para mim. Tudo começa com você. Tudo termina em você. Ou você decide de uma vez por todas a melhorar o seu relacionamento, ou você vai continuar contando histórias de que nunca consegue arrumar um homem bom e de que sempre quando arruma um homem bom, ele te faz alguma coisa, ele te prejudica, ele te fere. A culpa é sempre do outro, nunca é sua. Né? Então, pensando em traço de caráter, não vamos entrar no vitimismo do psicopata e da oralidade. A Jana colocou, eu cheguei para o meu companheiro e disse que não queria mais chamar de namorado. É marido. Chega, e o namorado geralmente é aquele casal que se juntou, né? Que se juntou, que mora junto, que não tem um relacionamento, que não tem um compromisso sério. Então, assumam o compromisso. Assumam o compromisso de fazer o casamento valer a pena. Precisa valer a pena todos os dias. Precisa ser bom todos os dias. Precisa ser maravilhoso todos os dias. Precisa ser incrível todos os dias. Mesmo que hajam problemas. Mesmo que hajam dificuldades. Ele diz que vai, mas no momento não precisamos destravar a vida. Ele diz que vai, mas no momento não. Precisamos destravar a vida. Olha só que interessante. Ele quer destravar a vida primeiro para depois casar. Se não casar, não destrava a vida. Meninos e meninas brincam de relacionamento sério. Homens e mulheres se casam. Essa é a coisa mais séria. Meninos e meninas brincam de casamento. Homens e mulheres se casam. Por que a mulher fica reativa? Por conta de homens assim. Por que a mulher fica blindada, fica armada no relacionamento? Por conta de homens assim, que não fazem ela confiar. A mulher, quando ela está insegura, ela fica toda reativa, toda armada. Tudo para ela é um conflito. Tudo para ela dá uma confusão. Porque ela não confia no parceiro. Parece que tudo para ele não faz sentido. É tipo, deixa para depois, amanhã, outra hora, quando tiver melhor, sabe? E isso faz com que a mulher não confie no homem. Faz com que a mulher se sinta insegura. E uma mulher, quando está insegura, ela não tem libido, ela não tem desejo, ela se esconde, ela não tem admiração e com isso o amor vai, ó, descendo a ladeira. Descendo a ladeira. Então, para pensar, como está o seu relacionamento hoje? Você confia no seu parceiro? Você se sente segura com ele do lado? Sim ou não? Coloca aí. Como que está a sexualidade do casal? Inclusive, hoje a doutora Priscila vai estar comigo, já já. Faltam apenas 7 minutos para ela chegar. Está travada no trânsito. Fala aí para mim, como que está a sua sexualidade? Como está o seu relacionamento? Como que é o sexo em casa? Vocês estão se dando bem, pelo menos nisso? Vocês estão namorando? Tá gostoso? Como que tá a relação na sua casa? Ou tá aquela coisa maçante, fazendo de qualquer jeito? Boa noite, Adri. Tá fazendo de qualquer jeito? Como está o seu relacionamento? Coloca aqui nos comentários. Tá mais ou menos? De 0 a 10, qual é a nota que você dá para o seu relacionamento? Tá feliz? Não tá? Coloca aqui nos comentários. Coloca aqui nos comentários. Deixa eu saber como que vocês estão. E se você quiser me contar ao vivo, coloca eu e eu vou chamar você para vir bater um papo comigo, para entender qual é a sua dor. Para entender qual é o seu problema. Como fazer se percebo que ele é menino da mamãe? Eu penso em não continuar, mas vi sua live que é melhor corrigir e eu acho que ele tem qualidades, mas também tem atitudes que me põem em dúvida. Tá, vamos pensar nas suas atitudes? Qual é a tua postura no relacionamento? Como você faz para chamar a atenção desse homem? Como você se entrega para ele? Como você faz para ser interessante? Como você faz para mostrar para ele que você é interessada? E como você faz para ser interesseira, tirar o melhor dele? Como você faz? Para pensar. Muitas vezes a gente espera muito do parceiro, a gente espera que ele resolva os nossos problemas e as nossas dores. Só que quando eu espero demais do parceiro, ele também está esperando alguma coisa de mim. E talvez pelo fato de ele estar esperando de você alguma coisa, ele se aproxima da mãe. A mãe,
é o colchão para toda vez que alguma coisa está dando errado. Então pensa o seguinte, toda vez, olha só, toda vez que alguma coisa está dando errado no relacionamento, ele vai se aproximar da mãe dele. Toda vez que alguma coisa não está do jeito que o homem quer, ele se aproxima da mãe dele. E é lá que é o conforto dele. Só que você precisa se tornar uma mulher mais interessante, ser mais interessante que a tua sogra, né? Você está perdendo para ela em algum quesito. Tenta descobrir. Talvez ela agrade mais, talvez ela seja mais amorosa, talvez ele volte para lá para buscar um pouquinho de conforto, talvez ele volte para lá para não escutar o barulho das reclamações, das exigências. Tem algum motivo que faz ele se aproximar da mãe dele. E talvez você não esteja conseguindo enxergar isso. Então, perceba o que faz o seu marido ou o seu namorado ir para perto da mãe dele. Pensa aí. Como salvar meu casamento? Meu marido não acredita mais na minha mudança. Eu fui traída, perdoei, mas na verdade eu sofro por isso e ainda dói. É exatamente por isso que você não consegue mudar. Porque você desconfia, porque você não acredita e porque você acha que a qualquer momento você vai ser traída de novo. E eu tô vendo tua foto aqui e você é rígida, e a rígida tem medo de ser trocada. E a rígida, quando ela tem medo de ser trocada, ela não se entrega, ela não confia. E é isso, você tá com um pé dentro e outro fora. Né? Ou você acredita que o casamento vai dar certo e se entrega 100%, ou nada vai dar certo. Ele não acredita na sua mudança porque você fala e não faz. Ou você diz que vai fazer e ele fica esperando e a mudança não vem. Então, se você perdoou a traição, se entrega, dá o seu melhor. Eu sei que é difícil, eu sei que tem desconfiança, mas muda o relacionamento. Né? Se já faz tempo que houve essa traição, se ele já mudou depois disso, e se ele já ganhou um voto de confiança, acredite e vai até o final. Né? Se vale a pena estar nessa relação, vai até o final, dá o teu melhor. Coloca uma data, coloca um prazo, e neste prazo você dá o seu melhor para ver se ele muda. Para ver se ele se ajeita com alguma coisa. E se ele se ajeitar com alguma coisa, se for bom para vocês, né? Se for bom para você, principalmente, aí sim, vocês fazem os ajustes, fazem os alinhamentos. Agora, ou confia ou não confia. Se você perdoou e deixou ele ficar, dá o teu melhor agora. Não fica na desconfiança não, porque é a coisa mais difícil do mundo, é estar num relacionamento com a sensação de que você vai ser traído a qualquer momento, porque isso não deixa você confiar e não deixa você se entregar. E ainda mais sendo rígida como você é. Ó, vou chamar você aqui, Vivian. Vou chamar a Vivian aqui. Nossa, sabe aquela dor boa? Fala, Vivian. Boa noite. Tudo bem? Tô bem, e você? Tudo bem também. E aí? Me conta, quanto tempo faz desse problema que você viveu? Fez um ano em março. Ok. Quando você descobriu, você sofreu e perdoou logo de cara ou demorou? Nossa, sofri muito. Deus me livre. Nós ficamos 2 meses separados. E aí ele veio, pediu, se arrependeu. E aí eu acabei dando um voto de confiança. E mudei toda a minha vida. Eu morava em São Paulo e ele gostava de morar. A gente tinha uma chácara no interior. E aí acabamos entregando a chácara, porque foi ali que aconteceu tudo. E aí eu mudei para o interior, junto com ele. Montamos nossa casa e viemos morar para cá. Mas assim, tá um inferno. Minha vida tá um inferno. Porque você falou tudo aí. Eu falo, mas não faço. Né? Eu sou estúpida, eu não sou carinhosa e eu desconfio o tempo inteiro, é 24 horas, e isso tá acabando com a minha vida. Essa semana, caí doente, tô com pneumonia, e, claro, né? Tudo isso tem um motivo, né? Quero ser vista, mas aí ele me culpa, né? Ele fala que eu tô estragando o casamento. A culpa sempre é minha. Mas vamos lá.
vamos lá, vamos amenizar essa culpa. Existem duas situações aqui. Uma culpa, Certo, uma culpa e uma responsabilidade. A certo, culpa por ter estragado a relação é dele, porque ele traiu. A certo. responsabilidade é sua. 50-50. Por quê? Sim, Você já estava sendo bruta e distante dele antes. Você afastou seu marido, você ofereceu ele para outra. é isso mesmo. O que faltava? Reconhecimento, afeto, carinho, sabe? Dedicação, ternura, É amorosidade, verdade. aquela coisa Porque leve. porque eu gostava dele ficar lá e eu em São Paulo, entendeu? Eu ficava em casa, não saía, não fazia nada. Tava eu e meus cachorros, mas eu, tipo, dava graças a Deus, sabe? Você estava feliz quando ele ficava longe de você? Tava. E por que que agora você está triste porque ele está perto de você e você não consegue? Se você já não estava querendo ficar perto dele antes, qual que é a diferença agora? Você está punindo ele, sabia? Sim, Está punindo e está se é, vingando dele. Agora você vai ter que ficar comigo. Agora você vai ter que ir nesse casamento até o final. Agora você vai ter que me aturar, porque você é o traidor. é Você isso mesmo. está fazendo mal para você e para ele. É, é esse sentimento que eu tenho mesmo. Tipo, você vai aguentar tudo, né? Tudo que eu passei. Só que olha só, você vai adoecer, você vai engordar, você vai ficar feia, você vai se destruir só para ferrar a vida do seu marido. Meu Ó, Deus. presta Como atenção. pode, né? Olha isso aqui, ó. Aberta para sair ou aberta para deixar ir. Não dá para você ficar deixando a porta da tua vida fechada com esse homem dentro. Não, não dá. Abre a porta. Ou você sai ou ele sai. O que não dá é para você ficar ferrando a sua vida só para punir o teu ex-marido. Você está usando a tua vida como uma punição para ele. Ó, tá doente para ele cuidar de você. Tá doente para ele não ficar distante de você, só para ficar perto, para cuidar de você. Ah, agora eu preciso de você, tô com pneumonia. E nem cuida. Você está ganhando o que com isso? Você podia estar se cuidando. Cadê a mulher da foto que eu acabei de ver? Da foto linda que está aqui no Instagram. Cadê? Você se abandonou. Você está se escondendo atrás de você mesma. Verdade. Então, cuida de você. Já fez análise corporal alguma vez? Já Você lembra seus traços? eu sou rígida oral. Masoquista. É, Vem fazer uma releitura do teu gráfico. Vamos colocar esse problema na mesa? vamos. Você tá precisando olhar para isso. Você está fazendo vista grossa. Fazendo de conta de que não, tá nada, não tem nada acontecendo. Só que enquanto você fica fazendo de conta que nada está acontecendo, sua vida está indo para o buraco. Você está vendo e não está fazendo nada. Então toma a decisão de Verdade. mudar. Você não precisa ficar sofrendo nesse relacionamento. Ah, mas eu amo meu marido. Se amasse, estava fazendo a coisa certa. Você só está nesse momento se vingando dele. E é a pior escolha. Faz sentido isso para você? Total. Total. Então vamos cuidar disso. E se você de repente pensar e ele falar, eu não quero me separar, vem fazer um alinhamento de casal, vem os dois. Tá bom. Ou a gente faz esse negócio acabar de uma vez, ou a gente resolve. Tá Mas bom. desse jeito que você tá, não vai ficar. Tá bom. Tá bom? Obrigado. Obrigado Bom pelas feriado. palavras. Aproveite o Obrigado. Você feriado para também. tomar decisões. Tá joia. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Muito bem. A maioria de vocês faz isso, viu? Não é só ela, não. A maioria de vocês não toma atitude. Se blinda no relacionamento e fica se vingando do parceiro, tentando punir o parceiro com a vida de vocês.
Agora vai ter que cuidar de mim. Casou, vai ter que ir até o final. Isso é ruim. Ou fica no relacionamento porque tem filho, ou fica no relacionamento porque tem uma casa ou um apartamento comprado, mas não fica no relacionamento porque ama ou porque quer. Tá ficando por coisas. E aí você acaba colocando o teu traço de oralidade na dor, o teu traço de rigidez na dor e o teu traço de masoquista na dor. O masoquista vai ter que suportar a merda inteira, todo problema da tua vida. A rígida não se sente vista, não é desejada, entra na dor. E a oral fica abandonada e sofrendo dentro do relacionamento. Sabe viúva de marido vivo? Então, essas são vocês quando não tomam atitude. Ou vocês se mexem para deixar a porta aberta e sair, ou para ele sair. Ou eu saio ou eu deixo sair, gente. A vida é uma só, uma única vida. Ou eu arrumo minha vida e sigo no lugar que eu quero, vou para onde eu quero ir, ou então não vai dar. Vocês vão ficar sempre empurrando a vida com a barriga, sofrendo. E isso é péssimo. Mulheres e homens bonitos, cheios de saúde, sofrendo num relacionamento que não vale mais nada. Já acabou, faz tempo. E olha, eu sempre fui o cara, desde o início, que falava, vou salvar o casamento, vou salvar os casamentos. Eu comecei a perceber que eu não era capaz de salvar casamento nenhum. Porque num primeiro momento eu comecei a perceber que eu estava persuadindo as pessoas a continuarem. E eu não tenho esse poder. Você tem esse poder de querer ficar ou não. Você tem, eu não. Então o que que eu fazia? Ia lá e persuadia, não, você tem que ficar junto e tal. E aí eu achava que eu estava fazendo certo. Não tô. Não tô. Então agora eu vou no meu limite e ali eu coloco vocês no lugar de vocês e a decisão é sua, se fica ou se não. Eu batia no peito e falava assim, eu sou o cara que salvei mais de 800 casamentos. Agora eu não conto, eu conto a felicidade. Eu coloco no meu número positivo, mas eu coloco os casamentos que eu deixei separar também, ou que eu ajudei a separar, tá? Já teve caso de eu estar ao vivo ali, ó, presencial com o casal e eu falar, cara, pula fora desse casamento aí que você não é nem respeitado no casamento. Desse jeito você quer ser casado? Eu, se fosse você, já teria saído. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Jana, tá falando de onde? Mossoró, Rio Grande do Olha Norte. aí, tá longe, hein? É quente, Tá meu Deus do casada? céu. Então, Eita, essa semana eu falei. começou a resposta com então, minha gente. Diga lá. Então, é porque assim, ele saiu de um relacionamento, foi aí 4 meses que ele estava solteiro, a gente se conheceu. Eu já estou solteira desde 2020. Já estava. A gente se conheceu, fomos morar juntos. Na verdade, ele Aham. veio morar aqui. As minhas aliadas dizem que o problema é esse, ele veio morar comigo. Nós não fomos morar juntos. Aí já vai fazer 2 anos em junho. E hoje Uhum. ontem eu falei assim, olha, eu sou insegura em relação, eu tenho uma sensação o tempo todo que ele, qualquer momento, vai dizer, estou indo embora. Porque eu percebi que ele é um filhinho da mamãe, castrado pela mãe, um filhinho da mamãe, sempre fez tudo que a mãe quis, mas ele mesmo reluta contra isso. E ele se separou do antigo relacionamento dele e ele não voltou para a cidade dele, porque ele Uhum. reconhece essa dependência emocional que ele tem com a mãe dele e que isso ele não quer, mas ele não quer tratar isso, porque a mãe manda, quando ele está passando algum aperto, é a mãe que chega com dinheiro, quando ele está passando por alguma dificuldade, ela que. E aí eu falo, você nunca vai sair disso, porque a sua E vida é você que isso. banca a casa? Então, como eu sou aliada, né, desde 17 de Esse janeiro, então é uma maravilha. Então, vai direto ao ponto. É você quem banca a casa? a maior parte das despesas, eu falo que eu tive uma percepção agora, que foi assim, eu sou a Ramona da vida real. Moro em cima da loja do meu pai, não tenho despesas. Então, assim, e eu estava vivendo ponto cego, porque eu só
via que ele era o filhinho da mamãe, mas eu não via que eu era filhinho do Pois é, papai. você está no mesmo barco que ele, ou seja, ou vocês Aí, sentam para conversar e tomam uma decisão, ou não vai dar. aí eu já tomei todas as. Fiz um PDA memorável e uma semana, próxima semana eu já estou me mudando para minha casa. Estou saindo daqui da casa do meu pai, né? Porque eu moro em cima da loja. E eu disse para ele, olha, a gente se atraiu porque nós somos iguais. Você é o filhinho da mamãe e eu sou o filhinho do papai. E eu já rodei protocolo com meu pai, já tive conversa difícil, já enfrentei tudo, várias pré-quedas, Ó, já vamos lá, só aconteceu para a gente muitas não misturar, coisas. só para a gente não misturar conceito. Você é a rígida filhinha do papai. E ao Uhum. mesmo tempo, é a oralzinha que está buscando amor e carinho, certo? Você tem essa mistura aqui. O que você precisa entender? Que você precisa deixar a sua oral descansar um pouquinho. Você precisa poupar o seu traço de oralidade e assumir a sua feminilidade, sem dependência emocional. O que você precisa fazer? Ir para a vida. Você precisa sair da casa do seu pai. Você precisa dizer para esse homem: olha, estou indo para minha casa e a partir de agora as coisas vão mudar. Ou você assume comigo esse lugar, ou então não faz sentido você estar na minha vida. Você precisa dizer para Eu ele o já que fiz você quer. isso. Se você não disser, ele vai fazer mais do mesmo. O que é mais do mesmo? Ir morar com você, recebendo pensão da mãe dele. Ele nunca vai ser marido, ele vai ser sempre o filho dela. E você vai ser a outra. Então, não É aceite. essa sensação que eu tenho. Eu falei para ele, olha, eu estou me mudando. Engraçado era que eu não via que eu filhinha do papai, porque eu tenho uma casa, casa minha, era alugada, mas eu morava aqui e eu não conseguia. Eu falava tem alguma coisa errada que a minha vida não acontece, tem algo errado, mas eu não. Eu voltei todo o meu, fui estudar, fui ver marca passo, rodar protocolo, fazer tudo. Foi aí que um dia eu vi o Ramon falando, eu falei, meu Deus do céu, eu sou a Ramona da vida real. Agora eu E tenho que agora que tomar a você decisão. viu? E agora que você viu que você tomou atitude, não dá para desver mais. Agora você vai até o Não final. dá. Agora eu vou até o final. E E ó, se for para engraçado ficar que com ele ou se for para ficar sem ele, vai até o final. eu não vou desistir. Porque eu disse a ele, olha, eu não quero mais meu namorado, eu não quero mais isso para mim. Eu quero dizer o meu marido, eu quero casar. Aí ele falou, mas vamos destravar a nossa vida, vamos para poder a gente casar. Eu falei, não, então assim eu não quero. Se você quiser, a porta está aberta, vai embora, porque eu já tomei minhas decisões. Olha Eu só que só interessante. A quero que galera tá você colocando aqui, decida. ó. A Heloísa colocou, só vou ficar com um homem com H. Gente, para vocês acharem com um homem com H maiúsculo, vocês precisam se tornar as mulheres com M maiúsculo. O que significa isso? Vocês estão exigindo demais, entregando de menos. Muitas vezes vocês estão querendo muito e deixando de entregar. Olha só o que ela acabou de falar. Eu exigia muito dele e eu me dei conta de que eu também estava errada, que eu Muito também errada. estava errado. Então, agora que ela descobriu isso, o que ela vai fazer? Mudar o perfil dela, mudar o padrão de comportamento. E qual a primeira coisa que ela mudou? Sair de perto do pai. Agora esse Não só, homem, olha só que olha, interessante. Agora esse homem vai olhar você indo para longe do pai e ele vai fazer o quê? Ou eu fico longe da minha mãe ou eu perco essa mulher. ele mudou algumas atitudes, mas assim, é um padrão que é muitos anos. Eu vejo que ele quer mudar, eu vejo que ele quer se distanciar da mãe, mas ele diz, mas no momento financeiro eu preciso da ajuda dela. Eu disse, não, você precisa e prefere, porque a gente pode ir para a vida e nós mesmos fazer por a gente. E ele sabe tudo isso, mas algo maior, a dependência emocional que ele tem com ela não deixa. Ô, E Jana, eu percebi, quanto tempo você precisa para mudar a tua vida? Com ele pra, ou sem ele? Quanto tempo? Coloca uma data. eu já coloquei, eu já coloquei para ele uma data, eu coloquei até 30 de junho, se ele não
começar um alinhamento comigo, eu não quero mais, pode sair da minha vida, porque eu não quero, eu estou me tornando, eu falo sempre assim, gente, minha postura é outra, eu sou a Jana, para me tornar a Jana do futuro, eu preciso disso, sabe? Eu sei, Só eu que eu vou tenho te fazer um traçado. desafio. Qual que é a data que você deu para ele? 30 de junho, Então, até 30 de junho você vai dar o seu melhor. Até 30 de estou junho você dando. vai ser a mulher perfeita para ele, porque ele precisa escolher você. Se você não der o seu melhor, vai ser mais do mesmo. Vou escolher minha mãe. Então você precisa dar o seu melhor agora, até dia 30 de junho. Você precisa se transformar. Por que que o homem às vezes ele não ele não faz acontecer? Porque a mulher fica falando e cobrando, mas ela mesma não muda nada. Então, se você mudar, se você se dedicar e der o seu melhor, até dia 30 de junho, você vai, ou ele vai pensar muito e falar: Meu Deus, eu não posso perder ela, eu vou com ela. Ou então, simplesmente, ele vai falar: Tá bom, valeu, obrigado, não quero. Mas pelo menos ele vai olhar para o que você fez e vai te escolher. Então, mude a tua postura até dia 30 de junho, dê o teu Uma melhor, coisa que faz ele olha, acreditar em você. uma coisa que nós começamos a treinar juntos. Aí eu tenho ainda muita dificuldade de acordar às 6 da manhã. Eu tenho muita dificuldade. Aí eu percebi, eu preciso mudar. Aí eu coloquei o celular para alarmar, 5h30, acordei, botei a roupa de academia e ele ficou dormindo. Eu vou mostrar para ele que eu posso, que eu sou capaz. E peguei minha bicicleta, fui caminhar e ele viu eu levantando. Eu acho que ele disse, ela tá doida. 5h30 da manhã, ela já está de pé. E eu saí pedalando pela cidade e encontrei ele caminhando. Aí eu, olha, aí agora a gente consegue treinar juntos, umas coisas que a gente não conseguia, né? Como é E que você agora trata ele hoje? eu estou vendo o esforço dele, eu estou vendo o esforço dele. Mas Eu você, como falando com é que ele, você trata ele? Como você chama ele? Como você se comporta com ele? Como é a forma de você pedir as coisas para ele? amor. Eu falo, amor, eu chamei os rapazes para pintar a casa, deu X valor. Eu só consegui metade. Você vai conseguir a outra metade? Aí ele falou, vou sim. Sabe? Eu vejo que ele está tendo uma postura também, que ele também quer mudar, Boa. mas ele tem prazo. E eu já falei para ele, olha, eu tenho um prazo para mim, para você, para a gente começar a se alinhar. A casa é minha, mas a gente está indo morar, é nossa, é nosso lar. Se você não tornar a minha casa, que é minha, nossa, eu estou dizendo que é nossa, então nós temos que deixar ela como a gente quer, eu e você, não só Você eu, tem nós você dois. tem dois Porque é prazos, tanto tá, difícil. Jana? Você tem dois Hum? prazos. O primeiro é para transformar o seu relacionamento e fazer esse homem ir com você. E quando chegar lá, fazer ele ficar de vez. Porque aí vocês vão se programar para casar de verdade, não para ficar namorando como namoridos, né? Quando eu falei com ele isso, ele falou, agora nós não temos condições. Eu falei, tudo bem. Aí eu parei, assim, eu pensei, gente, eu não posso querer tudo de uma vez só. Né? Eu estou vendo que ele está tendo Qual a atitude, que ele condição? está buscando, Você mas eu impôs não para ele posso fazer querer festa? sair, já casar, tudo de uma Você vez assim. impôs festa? Não, não. Casar é só cerimônia. Fala para ele, casar é só cerimônia. É ir no cartório, casar e fazer uma cerimônia simples. Nada demais. Não é sobre dinheiro, é sobre postura. Mas ele fala que, assim, eu tinha uma empresa, que eu morava em São Paulo, eu tinha uma empresa e eu estou com processos trabalhistas, né, que tem penhora, tem essas coisas, busca e apreensão. Então, assim, eu preciso realmente pagar minhas coisas e eu vou fazer isso. Em breve vocês vão ouvir muito falar, Janaína, porque eu quero uma vida memorável e eu quero conseguir fazer tudo isso. Eu tinha uma clínica com 15 funcionários e eu perdi por negligência, porque eu estava num relacionamento tóxico. Eu dava um cartão sem limite para o cara sair, para ele não perturbar minha mente. Entendeu? Então, assim, ou você tem um negócio, você tem centrada no que você quer, ou você tem um relacionamento que não vale nada e você fica querendo comprar o cara, que o cara não vai ficar com você. E olha que interessante. Para onde você volta quando tudo dá errado? Para a casa do meu pai. Eu já fiz isso.
E quem te procura quando você está em alta, quando você está faturando, quando você está bem? Eu já descobri também, meu irmão do meio. Então, E quando eu agora você precisa limpar tudo isso aí, olhar para a tua vida e seguir o fluxo. E, ó, se esse homem até dia 30 de maio, de junho ou maio? junho, Se até dia 30 de junho ele não se posicionar, amigo, obrigado. Você foi maravilhoso comigo até aqui. Abre a porta e deixa sair. E aí você vai se preparar para um novo relacionamento, mas agora do jeito certo. do jeito certo. É isso que eu quero. Olha a Heloísa colocando aqui, ó. Não tem paciência com homem fraco e sem palavras. Sempre observa a postura e a atitude. Se eles falham uma vez em uma atitude que diz fazer, para mim já era. Sai fora. É isso. Mas eu Você já está muito também não tinha machucada, Heloísa. paciência, meninas. Olha, eu não tinha paciência. Eu era aquela que estava no restaurante, já chamava o garçom e eu não faço mais. Eu não quero porque eu tenho um homem do meu lado. Ia pagar a conta, eu já pegava a comanda aí. Ah, meu cartão, eu não faço mais. Então, assim, muitas coisas eu estou corrigindo em mim. Eu quero um homem, mas eu não deixo o homem ser homem. Como que eu quero um homem que para pagar a minha conta, que tem atitude, se eu não deixo? Eu vou lá, pago, chamo o garçom, ele do meu lado. Então, assim, Perfeito. eu tenho mudado muito a minha postura em relação a Então, tudo. ó, Aí bora eu falo, cuidar de você amor, agora. Vai cuidar de você. Vai se cuidar. Vai ser sua melhor versão, porque esse homem precisa se interessar por você verdadeiramente. Se ele não se interessar por você, ele vai continuar com a mãe dele. é isso. Certo? Bora lá. Obrigada. Até breve. Até breve. Luísa, você está muito ferida. Você está muito ferida. Você está reativa aos homens. Infelizmente, olha as mensagens que você colocou aqui. Quando você coloca as mensagens do jeito que você está pondo, você está completamente reativa aos homens. E isso faz com que você se afaste cada vez mais deles. Por conta da desconfiança, por conta do não acreditar. Quando você fala que era um casamento, como você vai ter um casamento se você não acredita nos homens? Se você não tem paciência para os homens. Às vezes o homem ele comete um deslize, um erro, não quer dizer que ele seja ruim. Tem que observar a postura, a atitude, né? Então, ó, a galera tá olhando aí, ó. A galera tá olhando aí, ó. Outra questão, será que realmente você tá afim de entrar no relacionamento? Para pensar. E a sexualidade de vocês? Como está a sexualidade de vocês? Olha lá, ó. Faço deles só amigos. Ou seja, enquanto você quiser amiguinhos para não ficar sozinha, o casamento não rola, né? Mas vamos falando aí, e a sexualidade, como está? Hoje eu trouxe mais uma vez a doutora Priscila para falar um pouquinho para vocês sobre sexualidade, para comentar com vocês sobre como o casamento pode ser mais gostoso, como o casamento pode ser melhor, como a mulher pode cuidar melhor da relação, como a mulher pode ser mais participativa na relação, como pode aumentar a libido, como você pode melhorar o seu casamento, tá? Então, vou trazer a doutora Priscila aqui para contar um pouquinho para a gente como ela tem tratado esses tipos de problemas, porque quando começa um problema no casamento, uma das primeiras coisas que acaba é a libido da mulher, a sexualidade vai lá embaixo. O casal diminui muito a intensidade, diminui muito a frequência sexual, diminui muito a energia sexual. Oi, doutora Priscila, tudo Oi, bem? Márcio. Oi, eróticas. Pelo jeito só tem eróticas? Tem algum erótico Tem por aí algum também? aí, deve ter algum perdido nesse meio aí. Pelo menos uns 6 eu acredito que tem. Ótimo, então. Estava E conversando com eles, Priscila, sobre o relacionamento, falando um pouquinho das dificuldades de homem e mulher, das dificuldades relacionais e o quanto isso interfere na libido, na sexualidade, né? E, e aí eu queria que você trouxesse um pouquinho o quanto o quanto o relacionamento ruim interfere na sexualidade do casal e o quanto de clientes você pega com esse tipo de dificuldade no seu consultório. então, assim, eu vim escutando, eu estava no trânsito, fiquei quase 7 horas aqui para descer para Balneário hoje. Não é algo comum, mas nós temos um compromisso aqui final de semana, então a gente
acabou descendo nesse feriadão. E eu escutei alguns relatos, algumas pessoas que estavam falando aqui. E assim, provavelmente, realmente, tanto a conexão como a intimidade desses casais que falaram, dessas mulheres que falaram, não existe. Muito provavelmente não tem conexão nem intimidade. Às vezes tem um sexo um pouco mecânico, porém intimidade e conexão não tem. E quando há uma traição, todos temos que convir que realmente teve uma quebra. Antes de acontecer a traição e a hora que soube-se da traição. Então, é algo que realmente machuca muito a pessoa, a traição. Porém, tem, como você trouxe, a culpa e a responsabilidade. Que muitas vezes a gente não quer entender essa responsabilidade que a gente tem acerca da traição. E sim, nós temos, é 50%, 50%. Então a intimidade já não estava boa, a conexão não estava boa, alguma coisa ali já tinha quebrado. E como é que a gente recupera tudo isso, né? A Vivian aqui está falando que não tem vida sexual. Então como é que a gente vai começar a recuperar tudo isso? É só fazendo exercício de pomvarismo? É fazendo exercício de dança? Não é, tá? Não é. A gente precisa, em primeiro lugar, se olhar. A gente precisa, em primeiro lugar, estar presente dentro da gente. Porque o sexo, Márcio, ele vem sendo construído de uma forma que é só se doar para o outro. O amor é só se doar para o outro. E está cada vez mais banalizado o sexo, né? Fica muito banalizado, porque assim, como é que eu vou amar alguém se eu não sei amar a mim mesmo primeiro? Como é que eu quero me conectar com alguém se eu não tenho a minha conexão comigo mesma primeiro? Então nós precisamos voltar para nós. Este caminho de voltar para a nossa essência, para o lugar mais seguro que existe, que é o nosso próprio corpo, ele precisa de algumas estratégias para que isso aconteça. Então, é voltar. As pessoas, quando elas estão no sexo, às vezes elas estão se dando tanto e não estão recebendo nada nem de si mesmas. Então, é estar presente em si mesma para poder, sim, estar conectado com o outro. Então, a conexão começa comigo. Eu sempre bato nessa tecla de conexão e intimidade. Conexão e intimidade. Um paciente, por exemplo, com ejaculação precoce, que eu desenvolvi uma técnica, né, há 25 anos atrás, que é para o homem ter controle de ejaculação sem precisar de medicação. Como funciona isso? Primeiro, ele se conectando com ele, ao invés de só se conectar com o pênis. Boa. Então, estar presente dentro do corpo dele. Isto faz uma diferença tremenda, porque ele quer, às vezes, se dar tanto para a parceira dele, e eu atendo muitos homens casados. A maior parte dos meus pacientes são homens casados. Então, eles querem dar prazer para a mulher, eles querem satisfazer a esposa deles, mas eles saem do corpo deles. Eles ficam tão focados só no sexo que eles perdem o controle de tudo. E para a gente ter controle, em primeiro lugar, a gente tem que estar dentro da gente mesmo. Então, existem estratégias, existem técnicas corporais para trazer essa pessoa para si. Mulher que foi traída, mulher que não consegue chegar ao orgasmo, ela está fora de si. Então, é trazer, é fazer ela se conectar para aí sim ela conseguir estar conectada com a outra pessoa. Dá um spoilerzinho, Priscila. Como que é que você faz esse seu trabalho? Dá um spoilerzinho do como você consegue ter esse controle, esse domínio sobre as questões sexuais dos casais, principalmente de homens e mulheres que estão passando por essa dificuldade. Então, eu trabalho já com isso há 25 anos, mas eu até esses dias recebi uma pergunta
de um seguidor ali no Instagram que ele perguntou: Pri, você só pensa nisso? Eu falo, gente, eu só penso nisso o dia inteiro. Eu só penso nisso o dia inteiro, porque a minha cabeça ela tá realmente focada na resolução deste tipo de problema. E aí eu faço a harmonização íntima também, né, Márcio? E as pessoas, você faz um botox também no meu rosto? Eu falo, não faço. O meu negócio é nos Países Baixos. É onde eu tenho a minha zona de conforto de trabalho. Então, assim, é sempre buscar uma estratégia. Eu falo que eu sei tratar muito bem o homem que tem ejaculação precoce, porque eu também tenho. Mas é aqui dentro. Eu penso da mesma forma, eu reajo da mesma forma. Então, para eu estar criando estratégias para esses homens, para mim é muito tranquilo, porque eu trago para minha própria vida. Então, para mim é muito prático, porque do jeito que eu tenho que controlar os meus pensamentos, para eles não saírem atropelados, é o jeito que eu vou ensinar para eles também a terem esse Olha essa controle, mas sobre o corpo. como é ter conexão sem sexo? Como é? Como é Não. ter conexão Conexão sem sexo? tem que ter primeiro a conexão consigo mesma. Então, quem estava aqui a semana passada, fala aqui para mim quem estava presente, que ouviu eu deixei 3 exercícios, né, Márcio, semana Sim. passada. Deixei, né? Tinha alguém Deixou. acho que tem alguém aqui que estava semana passada. Mas um dos primeiros exercícios de conexão, Jana, é tomar um banho de olhos fechados, no escuro, e você começar a se perceber. É você começar a se sentir. Um sexo sem conexão é o sexo que a maioria das pessoas fazem. As pessoas não estão dentro do corpo delas. Às vezes elas nem sentem que o parceiro delas está tocando elas, ou que a parceira está tocando. Porque o sexo aqui no Ocidente ele é muito focado somente na genitália. E nós somos uma célula erótica, nós somos uma célula sexual. É um corpo que precisa estar presente. Não é só uma vagina, não é só um clitóris e não é só um pênis. A partir do momento que uma pessoa consegue estar conectada com ela vai conseguir se conectar com a sua parceria. E ali o sexo, ele vira algo que é de extrema entrega. Então, como é ter conexão? Mais velhas, com incontinência urinária, com pós-operatórios. E eu pergunto para elas, ainda tem sexo? E são mulheres de 60 e pouco, 70 no máximo. E elas falam, você acredita que ainda tem? Ele quase não anda, mas ele quer sexo. Então é um peso para a pessoa. Tem conexão nisso? Não tem. Então, sexo por obrigação, sexo sem vontade é sexo sem conexão. Para você ter entrega, precisa estar conectado. E é por isso que eu venho trazendo esse conceito há tantos anos. Por quê? Porque a partir do momento que tem conexão, você vai ter um sexo cada vez melhor. Olha, tem uma pergunta interessante aqui, ó. E o meu esposo que não tem ereção, tem câncer de próstata, toma remédio para ereção, mas temos conexão. Não sei o que não tem tesão nele, ou fiquei com trauma porque só funciona com remédio. O que você teria a dizer para uma mulher que está passando por isso, Pri? Então, você veja, né, Marcia, exatamente o que eu falei. A nossa educação, a nossa orientação sexual, ela foi genitália. Na mulher ainda tem as mamas. Tem um beijo na orelha, no pescoço, mas os homens, eles se focaram extremamente na genitália. E quando eles não têm ereção, parece que a vida vira sem sentido. O namoro, ele sempre vai existir. Quem que falou que sempre tem que ter penetração numa relação sexual? Aonde está escrito? Aonde que tem um manual a respeito disso? Um homem, quando ele tem câncer de próstata e faz uma cirurgia ou ele faz uma radioterapia, ele vai ficar com sequelas na sua ereção. Porém, existem outras formas de se estimular esse corpo.
Mas a pessoa tem que estar aberta para isso, ela tem que estar preparada para viver outras formas de sentir prazer que não seja apenas no pênis. E assim, Márcio, tanto para as eróticas como para os eróticos que estão aqui. Não é só com ereção que um homem tem prazer. O pênis pode estar mole, mas ele tem diversos terminais ali que vão dar um prazer para esse homem. Ele tem um corpo todo que pode ser estimulado e começar a sentir prazer em outras regiões. Então, essa é a dica que eu tenho para as pessoas que não conseguem mais ter ereção. Tá sem som, Márcio. Eu acho que, ainda mais no caso dessa moça que trouxe, essa mulher que trouxe esse problema, a Zete, ainda mais no caso dela, a questão da entrega, ela fica muito comprometida por conta do que ela falou, né? Ela fica chateada porque ele tem que tomar remédio. E não deveria ter um descontentamento, porque se ele toma remédio para ter uma ereção, ele está preocupado com você e não com ele. Ele está Exatamente. preocupado em te dar prazer, não é em ter prazer. Porque se ele está querendo ter uma ereção, é para te satisfazer. Então não precisava ter um descontentamento, tinha que ter uma entrega. É igual quando o homem ele goza antes da hora. Se a mulher olhar para o cara com cara de descontentamento, esse cara nunca mais vai conseguir ter uma ereção com ela. Porque toda vez que ele pensar na possibilidade de broxar, ele vai broxar antes de Antes de acontecer. Por quê? acontecer. Porque a mente dele vai levar ele para aquele lugar, ele fica inseguro, ele fica sem confiança nele, e aí ele não alcança o objetivo. Então, o que você deveria. Aí eu vou dar uma dica de um homem que talvez gostaria de receber isso da mulher, tá? Diria que você deveria se entregar para ele com o seu maior desejo, o maior prazer, dar o seu melhor no relacionamento, porque ele também está tentando te dar o melhor. E não é uma conexão só de sexo, de vagina e pênis, é uma conexão de sexo de corpo, sabe? De conexão de encostar corpo com corpo, de sentir respiração, pele na pele, o cheiro, isso é gostoso demais. O Então, quando a beijo doutora na, Priscila fala beijo na boca, beijo na exatamente. boca. Cara, é bom demais. Quando você tem essa conexão e você consegue sentir o corpo da outra pessoa, o pênis e a vagina eles acabam ficando secundário. Tem gosto, tem Tem boca, tem tudo para você cheiro. poder explorar. Tem cheiro, né? Então tem muita coisa que você precisa usar, mas a gente infelizmente aprendeu que o sexo é o sexo com o pênis e com a vagina, e não é só isso. Mas se veja só que interessante, né? Ela fica descontente, porém, é que existe muito mito em tudo isso, né, Márcio? Para um homem que toma um Viagra, um Cialis ou qualquer outra medicação, ele não vai tomar e ter uma ereção, porque o remédio não provoca ereção. O que provoca ereção nele é tudo isso. Primeiro, é uma Uhum. preliminar bem feita, é o desejo dele. Então, tudo isso tem que estar ligado para que a ereção aconteça. Porque o remédio, ele só vai ter a função de manter a ereção que ele teve de forma espontânea. E este homem, às vezes, tanto o homem como a mulher tem esse desconhecimento. E muitas vezes ele acaba tomando um remédio, uma muleta psicológica, porque ele acha a ereção dele. E não é. A ereção tem que estar acontecendo para que É o o remédio famoso faça placebo, né? efeito. E um outro mito aqui, ó, teve uma seguidora aqui que ela comentou, mas nesses casos o homem não tem orgasmo. Olha só, como a gente não tem conhecimento mesmo, né? Um homem que operou a próstata, ele não vai mais conseguir ejacular, mas o orgasmo ele vai sentir. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então são coisas completamente diferentes. Assim como tem mulheres que têm, a maior parte tem orgasmos, algumas conseguem ejacular, que é o famoso squirt. Então existe essa separação. O menino, antes de começar a ejacular, ele só tinha orgasmo. Uhum. Ele só vai ter ejaculação quando as gônadas dele estão amadurecidas.
E ele vincula orgasmo com ejaculação. E são duas coisas completamente diferentes. A hora que um homem consegue separar uma coisa da outra, a vida sexual deste homem se transforma. Porque ele pode sentir prazer a relação inteira. E ele vai ter o orgasmo quando ele quiser. Muito bom. Quando o homem entende isso, gente, é um outro tipo de sexo. Muito bom. E como é que a galera faz, Pri, hoje para te procurar e para te encontrar no Instagram ou no consultório? Para quem é do Paraná, né? De Ponta Grossa, de Curitiba. Sim. Eu atendo Ponta Grossa, Curitiba e atendo Balneário, Camboriú, uma vez por mês. E atendo São Paulo de vez em quando. Legal. Então, é só me chamar aqui no Insta. Hoje o Márcio vai colocar no Insta correto, né, Márcio? É que eu tenho vários Instas. Semana passada ele achou um Insta que estava completamente desativado. E eu não sei por que eu entrei essa semana nesse Insta e achei lá. Falei, oh, A live tá lá. E então é no Doutora Pri Calil, no Instagram. E o meu contato também tá lá no link da bio, tá? Mas eu posso passar aqui também, eu vou deixar aqui no comentário. É só me chamar, porque também tem consulta online, tá, pessoal? Não precisa só ser presencial. A doutora Pri está evoluindo, tudo evolui, as coisas têm que evoluir também. Então, tem coisas que precisam ser presenciais, mas Olha o telefone às dela vezes, no comentário, galera. uma Para conversa. quem quiser uma consulta online para entender um pouquinho mais sobre o assunto que ela trouxe, vejam o telefone dela. Ô, doutora, e para aqueles homens que se sentem pequenos e querem crescer um pouquinho na vida, como é que funciona? Funciona com um procedimento de ácido hialurônico, Legal. tá? Então, E fala da é um procedimento. sensação, como é fazer essa aplicação, como fica depois, né? Quando, se você coloca quando ele está pequeno ou quando ele está duro, ereto, e aí você faz essa infusão, como que é? Então, é sempre com o pênis flácido. E o pênis fica anestesiado, então não tem muito como o homem ter controle disso na hora que a gente está fazendo a aplicação. É colocado uma cânula, assim como é colocado no rosto, por exemplo, em harmonizações faciais, no bumbum. Coloca uma cânula e faz a colocação do produto lá dentro. Uhum. O pós, ele é muito tranquilo, tá? É um procedimento extremamente tranquilo. É muito mais tranquilo do que fazer rosto, para quem já fez rosto por aí. Eu nunca fiz, então não sei muito bem como que é, mas eu acho que deve ser meio estranho. Olha ela esnobando a galera com a pele de pêssego dela. Mas eu já fiz assim no meu abdômen e é estranho. E no pênis não é, porque ele é um espaço que fica entre a pele e a estrutura do pênis. Então é um local ali, digamos assim, oco, que não tem nada. Então quando eu entro com a cânula, não tem nada para descolar. Já é tudo descoladinho. Então é muito tranquilo. Tenho pacientes que vêm de fora, fazem o procedimento, pegam a estrada e voltam para casa. Então ele é extremamente tranquilo, muito seguro, porque eu só utilizo produtos que são liberados pela Anvisa, desde as minhas seringas, cânulas. Dá para usar no mesmo dia, doutora? Não dá para usar no mesmo dia. Não dá. Se for usar no mesmo dia, fica torto, fica feio. Tem que esperar até 10 dias. Até 10 tá? dias para poder usar? 10 dias para o playground E me funcionar. E fala, quando como que é essa ereção? É uma ereção firme? Ele fica normal, duro de verdade ou aquela coisa meio... fica normal. Fica um pênis normal. Mas assim, Aham. sempre tem que esperar o tempo do colágeno. Tá? Então, Tá. o resultado final é sempre após os 90 dias, que é o tempo que o colágeno tem para se formar completamente. Ok? Legal. Então, mas ele não fica maciozão, a não ser que se coloque um produto que não tem uma qualidade boa. Já vi pacientes que têm muito ácido, que é um ácido que eu não sei o que ácido que foi colocado, e fica meio maciozão, fica meio borrachudão. Mas quando fica ereto, vai tranquilo. O produto que eu uso, ele é um produto de alta firmeza e alta estabilidade. Então ele fica bem legal, fica bem bonito. Uma curiosidade, quando toca, você sente
o ácido ou fica normal a Fica consistência normal. do... Fica Ah, normal. Depois dos 90 dias fica tudo integrado. legal, que E o bom, que legal, que bacana. interessante, Márcio, É é que muito assim, sempre curioso isso, né? Porque você vê as pessoas fazerem na pele, enfim, colocar panturrilha, colocar tórax, colocar sim. tríceps, né? E eu tenho assim, quando uma mulher quer colocar silicone, ela nem informa o marido, né? Nem o namorado. Ela fala assim: eu vou operar, eu vou pôr prótese, eu quero ter peitão. Ela nem pergunta se precisa. Às vezes até o cara olha assim pra ela e fala: mas nem precisa. E quando o parceiro vem e fala pra ela assim: eu queria melhorar o meu pênis. Sabe o que as mulheres falam? Ah, Não precisa. Mas quando aparece o pênis maior em casa, Márcio, vi- elas gostam. vira uma festa, né? E elas mesmas perguntam assim: quando é que você vai na doutora Pri de novo? Você tá querendo que aumente mais? Elas pedem para aumentar mais. Caramba, que legal, que Durante legal. quanto tempo fica o Ó, fica duro ácido? direto, Não, quanto não tempo fica duro dura? direto, não, não. Ele funciona normalmente. Ele vai ter ereção quando tem estímulo e quando ejacula vai perder ereção. E o produto dura até 24 meses. Eu trabalho com um produto que tem uma alta durabilidade também. Mas aí então quer dizer que quando ele tem uma ereção, esse pênis ele fica maior e mais grosso, é isso? A maior parte dos pacientes que fazem a harmonização, como vai bastante ácido na região, esse ácido vai fazer o pênis ficar mais pesado. Quando ele Uhum. fica mais pesado, ele vai alongar o que tem lá para dentro. Então a maior parte dos homens tem pênis lá para dentro. Quando faz esse peso, o pênis aumenta. É muito interessante, ele aumenta no comprimento também. Que E legal. quando eles vêm para uma reconsulta, eu falo assim, cresceu, né? Ele fala, isso. E geralmente cresce mesmo, ele dá uma alongada. Muito bom. E a glande? Ó, tô ajudando vocês, homens. Se vocês não perguntam, eu vou perguntar. E como que fica a questão da glande? Porque aí aumenta o corpo do pênis e a glande acaba diminuindo, né? Porque se aumenta o corpo, a glande diminui. Depende. Você trabalha a Não, glande também? não trabalho. Eu já trabalhei algumas glandes, mas eu prefiro não fazer glande. Porque é um outro local de aplicação. Uhum. Então, eu prefiro trabalhar somente no corpo do pênis mesmo. E a gente ali tem uma segurança muito boa, o produto ele não vai ser absorvido tão rápido. Quando vai para a glande, é outro tecido. Então, ele absorve muito rápido, porque a glande é esponjosa, né? É Uhum. corpo esponjoso ali. Então, ela acaba pegando muito mais rápido e perde. E o produto não é barato, né? Então, não tem como a gente ficar perdendo muito produto rápido. E eu Ele acho fica. que na glande também tem um comprometimento de sensibilidade, alguma coisa assim? Não, não tem comprometimento. Ele não vai mexer nem na função de ereção e nem na função de sensibilidade. O pênis fica normal. Que legal, Fica normal. muito bom, homens. Eu acho que eu fiz umas perguntas aqui bem interessantes para vocês Com saberem certeza. que dá para resolver os problemas de pau pequeno. Mesmo que não seja pequeno, você sabe que a maior parte dos pacientes não é de pênis pequeno, Os Márcio. caras querem aumentar, é isso? É Eita, igual, nós. é igual ir para uma academia. Os homens não estão lá bonitões? Olha lá, rígidos, os rígidos, eles são sempre os que querem melhorar, né? Eles nunca estão contentes Eles são com. perfeccionistas de um jeito, É, gente do céu. olha lá, estão querendo saber até o valor. Vocês estão querendo mandar os maridos lá, né? Tô vendo, viu? Pessoal, não é barato, tá? Eu não posso dizer o valor aqui para vocês, mas não é barato. Se tiver barato, não vai. É a mesma coisa que fazer estética no rosto e no corpo, tá? Não tem, não é barato. Estética boa é cara, ainda mais na estrutura do pênis. Eu trabalho com pênis há 25 anos. Então, e tem algumas intercorrências. Você imagina quem nunca trabalhou num pênis, faz um curso e vai lá e aplica um produto que às vezes a gente nem sabe o que que é. Então, precisa procurar um profissional que tenha larga expertise nesse trabalho, nessa região do corpo.
Eu fui fazer um curso, Márcio, certa vez, era um curso de endolaser, que estava muito na moda, né? Acho que até hoje as pessoas usam muito endolaser para melhorar a papada, para melhorar a gordura localizada. E eu falei assim, eu só vou fazer o curso, eu falei para quem estava organizando, se tiver paciente de íntima também, né? Porque é a região onde eu trabalho. E aí eu fui fazer o curso, elas conseguiram algumas modelos, mulheres, só que eu tenho que, sempre que eu faço um curso de estética, eu tenho que passar pelo rosto, pelo corpo, por tudo, para aprender depois a parte íntima. Nossa, mas imagina como eu me batia para fazer o rosto. Imagina como eu me batia para fazer uma gordura na barriga. Eu falava, nossa, eu não quero fazer isso nunca, né? E aí fui para a parte íntima. Ela olhou para mim e ela falou, acho que você já faz isso. Porque eu fazia com uma destreza. Então, é porque realmente a parte íntima ali, gente, é comigo. Não é por nada, mas são 25 anos trabalhando numa região É que muita experiência, é né? muita experiência. E é legal você pegar um profissional com esse nível de experiência que o risco de erro é menor, muito menor. E quando tem um erro, a gente consegue fazer com que essa intercorrência ela passe muito mais rápido. Uhum. Então é algo assim que realmente traz um benefício, um custo-benefício para o homem e para a parceria muito grande. É uma satisfação. Gente, vocês não sabem o que é um homem feliz com o pênis deles. Muito bom. Não sabem. É muito interessante. Galera, coloquem perguntas aqui nos Boa, comentários que Gabriel. vamos aproveitar a doutora Priscila aqui, que é muito interessante. Talvez vocês tenham algumas travas de perguntas. Teve uma pessoa que colocou aqui, ó, esse assunto sempre foi tabu no meio da família, né? É muito difícil pais e mães falarem sobre esse assunto com os filhos, né? E aqui a gente tem uma pessoa especialista nisso. Então aproveitem o espaço, aproveitem o momento e entendam, esse assunto salva relacionamento. Salva relacionamento, ele nem só salva, né, mas ele faz com que o relacionamento ele fique num grau de, de importância completamente diferente. É como o que eu trouxe a semana passada. O casal, ele é a célula da sociedade. Porém, ele só vai ser a célula dessa sociedade se tiver conexão íntima. Se não tem, são duas pessoas que já estão separadas. Como é que vai ter célula de sociedade saudável se esse casal não está saudável? Uhum. Então, é levar e elevar o relacionamento para um outro nível quando se tem um relacionamento sexual íntimo e conectado. Ó, a galera colocando aqui, Pri. Onde fui criada, aprendi de pequena que sexo era pecado. Isso é uma trava, viu, gente? É uma Eu trava também porque aprendi. mulheres e homens não conseguem se entregar por conta desse conhecimento, desse mau conhecimento, né? Eu também aprendi que era pecado. Mas é que para mim sempre foi tão lógico algumas coisas. Seu corpo explica, né? Exatamente. Seu corpo Sempre foi explica muito essa lógico. lógica toda. Porque eu olhava e eu falava, não pode ser pecado. Não pode. E eu sempre tive uma intuição muito grande desde pequena a respeito desse assunto. Por isso que quando a pessoa me perguntou, né, você só pensa nisso? Só nisso. E desde sempre. Eu era pequena, eu estava na cozinha com meus irmãos e nós estávamos comendo pinhão. No Paraná tem os pinheiros e tem pinhões, né? E aí eu tava tirando um pinhão de dentro da casca e eu falei assim para os meus irmãos, parece um pipi. Que a gente foi ensinado a chamar de pipi. E o meu pai estava no banheiro e escutou. E aí ele falava assim, Santa, que é o nome da minha mãe, olha o que essa menina fica falando. Eu era muito criança e eu falava dessas coisas já, porque para mim era uma coisa muito natural. Então, realmente falar de sexo para mim é algo que faz muito sentido, porque as pessoas estão hoje adoecendo, estão hoje enfraquecendo
porque não veem a sexualidade da forma que ela precisa ser vista. E eu tenho um professor de sexualidade, que é o Joseph Kramer. Ele é um sexólogo somático do Canadá, da Califórnia, e ele fala assim, que se as pessoas soubessem se masturbar melhor, os consultórios de psiquiatria estariam vazios. Pois é. Teve alguém que perguntou aqui, ó. Fala um pouco sobre masturbação. Meu esposo disse que é pecado. Se fosse pecado, a nossa mão nem chegava lá. Olha só, por que colocar na sexualidade algo tão ruim se ela é algo tão bom? E a gente falou a respeito de masturbação na live passada, Sim. e como é que eu aprendo o que eu gosto se não é me tocando? Como é que eu aprendo a ter prazer se não é me dando prazer? E até nós tocamos num assunto bastante delicado, que assim, o homem não é responsável pelo seu orgasmo, assim como a mulher não é responsável pelo orgasmo do homem. Cada um tem que saber o seu caminho e juntos tirarem o prazer um do corpo do outro. Então, não é egoísmo isso. É um autoconhecimento de eu extrair o meu prazer do corpo daquela outra pessoa, ao mesmo tempo que eu estou dando prazer através dessa conexão, tá? Então, assim, eu sei que existem religiões que falam que é pecado, tá? Eu sei que existe isso. Eu fui criada na religião católica, eu aprendi que era pecado. Então, em todas as religiões, eles tentam minar a pessoa com relação à sua sexualidade, porque eles sabem que é através da sexualidade que a pessoa vai se libertar e encontrar, sim, a sua essência. É algo extremamente delicado falar a respeito de sexualidade quando tem religião no meio. Então, é uma das coisas que eu falo para o meu paciente: religião fica da porta para fora. Não existe pecado numa coisa que é boa. E a religião, a sociedade, a cultura, ela faz com que isso seja visto de uma forma errada, seja visto de uma forma pecaminosa e seja tirado da pessoa a liberdade que ela precisa ter para sentir prazer, para ser feliz. Libera tanta dopamina, libera tanta serotonina que não tem como a pessoa não estar saudável a partir do momento que ela tem um sexo saudável com ela mesma e com uma parceria. Perfeito. Ó, a Rubi colocou aqui, ó. Desde criança era natural e eu falei no culto dominical com 7 anos para a professora que era o ato mais sagrado. Eu amo me tocar, verdade. Eu sei que ela conhece o prazer dela, né? Melhor do que isso, melhor do que nunca, né? Uma mulher conhecer o próprio prazer. Com A outra certeza. colocou, tem muita mulher fingindo prazer. Tem muita mulher fingindo prazer, fazendo sexo por obrigação. Fui casada por 2 vezes. No meu primeiro casamento, nunca tive um orgasmo e fingia porque eu achava que o problema estava em Sim, mim. Olha que louco isso. sim. É uma questão que envolve tanta culpa, tanto medo, tanta vergonha, que realmente, quando a gente está numa relação e a gente não sente o prazer, é culpa da gente. Como tem culpa a respeito da sexualidade? Uhum. Como tem medo a respeito da sexualidade? Porque foi algo que foi incutido na nossa mente. As Infelizmente. amigas precisam ver isso sim, Jana. Chama elas lá. Traga as amigas, elas vão Traga as gostar. amigas. Ou envia live para elas porque vai ficar gravado. Sim. E é sobre isso, né, Márcio? É sobre estar livre para experimentar o que seja melhor dentro dos seus padrões. Não existe nada anormal no sexo, não existe nada normal. Eu tenho muitas pessoas que me mandam perguntas assim: doutor, é normal querer transar 3 vezes por dia? Se para você e se para sua parceria é bom, não tem nada de anormal, né?
sim, existe muita crença. E é exatamente pelo que eu trouxe, né? O sexo liberta. A conexão que a pessoa tem que ter com ela mesma vai libertar essa pessoa Priscila, de muitas coisas. eu acredito que a energia sexual é uma energia que faz dinheiro. É a energia que faz homem e mulher prosperar. Eu sempre falo que o sexo é o canal financeiro de um casal. Se tem bom sexo em casa, se os dois se entendem e se fazem com muita alegria e felicidade, é natural ganhar muito dinheiro e ser feliz. O que você tem para dizer sobre isso? O momento do orgasmo, o momento do prazer, é um momento tão cheio de energia que se realmente você estiver alinhado com a prosperidade, não tem como isso não virar uma chave para a pessoa ou para o casal. O sexo ele tem uma energia tão vital, tão necessária, que ele realmente gera outras coisas. Por quê? Porque ele é uma energia também que traz criatividade. Então, ao mesmo tempo que eu, Priscila, penso muito em sexo, eu penso muito também em fazer dinheiro. São duas coisas que para mim estão muito ligadas. E eu penso em como fazer dinheiro tratando sexo. Uhum. Então é algo que está muito alinhado para mim. E o sexo, sim, mesmo você num sexo solo, a partir do momento que você está numa vibração de prosperidade e abundância, vai trazer muito mais. E um Boa. casal alinhado sexualmente, com conexão e intimidade, gente, só tem realmente a ganhar muito na vida. E quando a gente fala prosperidade, a gente não está falando somente dinheiro. Dinheiro faz parte de uma vida próspera. Mas a gente está falando também em saúde, a gente está falando em um bom relacionamento e sim em dinheiro. A abundância também não é somente algo relacionado a dinheiro, mas também é sobre o dinheiro. E tem muitos casais que acabam se separando, mesmo tendo um sexo bom, porque a grana não tá legal. Porque não estão alinhados nessa energia do dinheiro. Então, tenta alinhar sexo, abundância e prosperidade, que com certeza isso vai fazer uma diferença muito grande, uma diferença enorme na vida de vocês. Muito bom. Galera, é o seguinte, estamos chegando ao final dessa live e vocês vão fazer comentários nela. Vou subir essa live agora e vocês vão comentar. E se vocês tiverem perguntas para fazer para a doutora Priscila, façam nessa live e marquem ela, tá? Coloquem lá os comentários, né? Se tiverem alguma questão para resolver entre relacionamento e sexualidade, me marquem na live que eu quero responder vocês, tá? Esse é um tema muito importante. A gente vai repetir ele algumas vezes no próximo mês, esse mês e o próximo mês um pouco, para trazer clareza para vocês. Por quê? Porque eu vejo nos meus atendimentos que o sexo ainda é um tabu para muitos casais. Eu vejo que tem dificuldade. E quando eu percebo, eu acesso esse canal de sexualidade dos casais e eu percebo que homens e mulheres têm dificuldade de falar sobre o sexo. É um assunto muito sensível para ser tratado dentro de casa. E não deveria ser. Eu já Então, eu quero que vocês comentem, tá? Bastante nessa live. Mandem para os amigos e para as amigas. E domingo, 10 horas da manhã, eu espero vocês. Eu sei que é domingo de Páscoa, mas o meu combinado com vocês é não falhar. Então, eu espero vocês aqui. E quinta-feira que vem, a doutora Priscila está comigo de novo, de novo. tá? Mas deixem os comentários aqui, deixem ela saber o que vocês querem saber, para que na quinta-feira a gente traga bastante conteúdo para vocês, tá certo? Eu vou só deixar meu Insta aqui de novo. Eu já deixei Coloca ele aí. para cima, Elo. Eu já deixei ele para cima, mas eu vou deixar aqui de novo, tá? E ó, perguntaram para ela onde ela atende. Ela atende online, tá, gente? Não precisa estar no mesmo estado dela. Ela atende online e eu tenho certeza que o online também vai ajudar. Vai, ajuda bastante. Eu tenho pacientes que vêm de fora para serem tratados comigo, e aí eles
agendam a consulta com a esposa que está lá no outro estado. E, gente, muda a vida. Muda a vida. Doutora, uma consulta com você, quanto custa? Hoje, a minha primeira consulta ela está R$ 700. E eu sempre cobro ela antecipadamente para fazer a reserva de horário. Então, o paciente ele vai fazer um Pix para mim e aí eu já faço o agendamento e deixo tudo certinho. Legal. Tá bom? Show de bola. Galera, prestem atenção. Eu não vou prometer nada, mas eu vou fazer um combinado com a doutora Priscila aqui e depois eu trago novidades para vocês. Beleza? Isso. Então, sem promessas. Vou bater um papo com ela, vou entender algumas coisas aqui e aí eu vou fazer um combinado com vocês depois. Numa live eu trago a informação, tá certo? Espero vocês domingo. Um beijo grande. Obrigado por estarem aqui numa quinta-feira, véspera de feriado. E a gente se vê domingo, 10 horas, tá certo? Beijo grande. Tchau. Priscila, obrigado. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau.